Então, hoje a gente vai conversar sobre dor lombar, as principais dúvidas sobre dor lombar. E dor lombar é um tema super prevalente, né? Todo mundo vai ter um episódio de dor lombar na vida. Se você olhar os estudos mostram que 90% das pessoas vão ter dor lombar, mas eu acho que é 100%. E dor lombar é uma das condições mais incapacitantes do mundo, os mais associados à incapacidade do mundo. Então, assim, é extremamente limitante para a vida do indivíduo, né? Atrapalha muito a capacidade laboral do indivíduo e atinge, né, indivíduos principalmente na sua vida de trabalho, né? Nessa idade, assim, entre 45 e 60. Então, é um tema super prevalente, super importante. Acho que todo mundo ou tem ou conhece alguém que já teve um episódio de dor lombar algum dia na vida. E até 30% dos pacientes com dor lombar vão virar dor lombar crônica, né? Então, isso é muito, né, André? Para pensar. Se a gente, 90% das pessoas do mundo vão ter um episódio de dor lombar e 30% das pessoas vão desenvolver dor lombar crônica, para pensar e qual é o tamanho da relevância desse tema. Então, nosso tema hoje é dor lombar, dor nas costas, e a gente vai responder um pouco as principais dúvidas que a gente vê na nossa clínica, as dúvidas que foram enviadas para a gente. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Excelente. Então, você já trouxe muita coisa legal, viu? E eu vejo que isso, sem dúvida, vai chamar muita atenção. Quem está assistindo vai aproveitar bem. E quem pode convidar ainda as pessoas, né? Clica nesse aviãozinho, convida outros. Ou seja, nós estamos falando de algo que vai acometer 90% das pessoas. E eu vou trazer uma coisa muito legal, que são os fatores que levam a pessoa a ter dor lombar, né? E vocês vão ver que a grande parte desses fatores são fatores que a gente pode trabalhar e modificar, né? Ou seja, ele é comum mais no tabagista, o alcoolismo piora, a obesidade piora, a inatividade física piora, o transtorno de humor piora, e tudo isso são coisas que nós podemos trabalhar para evitar, para melhorar. Por exemplo, a pessoa pode parar de fumar ou não fumar. A pessoa pode emagrecer, né? Ela pode ter uma dieta saudável, né? Ela pode ser mais ativa. Ou seja, são coisas que a gente consegue modificar, né? Para que a gente possa evitar ter uma dor lombar ou para que possa melhorar. Então, são essas coisinhas que nós vamos estar conversando aqui, né, Mariana? Eu achei muito legal isso que você falou, principalmente uma coisa que é muito confundida, né? Que é a questão do sedentarismo e na inatividade, né? É super comum a gente ver, não só na clínica, né? Pessoas ao nosso redor, os nossos familiares, falam assim, eu tô travado, dor nas costas, ou então tenho muita dor nas costas, não posso fazer exercício físico. Não posso correr, não posso fazer musculação, não posso me exercitar, tenho que ficar em repouso. E é exatamente o contrário, né, André? Quanto mais o exercício físico é fundamental, a atividade é fundamental para a recuperação da dor lombar. O sedentarismo e a inatividade, eles pioram a dor lombar, né? A gente entra num ciclo de dor lombar que piora. Então, assim, a falta do movimento piora a nossa saúde muscular, piora a nossa saúde articular e piora a dor lombar. Mesmo que a dor lombar não tenha vindo do sedentarismo. Então, a pior coisa que a gente pode fazer, o inimigo da dor lombar é o sedentarismo, sem dúvida, né? Então, isso é fundamental que você falou, né? Tem um aspecto nutricional, né? Que é super importante também, a obesidade, a síndrome metabólica, está muito associado à dor lombar, que são fatores que a gente pode modificar e a gente pode efetivamente diminuir a nossa chance de cronificar essa dor lombar ou de melhorar a nossa dor lombar, né? Então, é fundamental isso que você falou, que é essa questão da mudança do estilo de vida, né? Da vida saudável, né? Ou ter uma vida mais saudável, né? Então, tabagismo é um fator. Esse fator a gente pode tirar da vida. Alcoolismo é outro fator, a gente pode tirar. A obesidade também é outro fator que a gente pode trabalhar. Posturas, que eles chamam de postura inadequada. Isso aí também é outra coisa também que gera muita discussão, né? Qual é a postura correta, né? Qual é a postura correta, Mariana? Então, isso é muito legal, porque isso existe, né? Que as pessoas, às vezes, se você adotar uma certa postura, ter o dor não, né? Então, a gente tem que olhar, claro que assim, existem posturas piores e melhores, mas o que faz diferença
é um movimento. Muito disso que eu tô falando. Então, a gente tem que olhar, determinada postura. A gente está uma postura de home office, por exemplo, né? A gente tem que olhar aquela dor, conforto que aparece, a gente tem determinado um alarme para a gente se movimentar. Então, muito mais importante que essa questão, às vezes, que as pessoas têm postura correta, postura incorreta, é a questão do movimento. Então, você sempre ter pausas durante o seu trabalho, movimentação. Tem aqui, como é que a gente poderia falar isso? Aquela regrinha, né, de trabalhar 20 minutos e parar 5, trabalhar 40 minutos para 10. Então, mais importante que às vezes ficar pensando qual é a postura correta ou a postura incorreta, é movimentar o seu corpo. Você vê esse desconforto que você tem na postura como um alarme para movimentar e trocar a posição. A postura correta, eu costumo dizer para os pacientes, é o seguinte. Anota aí, pega um papel. Bota o papelzinho do lado. Agora é a hora de você anotar. A postura correta é a próxima. O que eu devo fazer? Qual é a postura correta? É a próxima. O que isso quer dizer? Mantém movimento. Ou seja, eu estou parado aqui nessa posição. Qual é a postura correta? Vou mexer, vou modificar. Vou mudar. Eu sofro de dor lombar, eu tenho uma dor lombar crônica de 11 anos, vivo muito bem hoje, né? Mas ela sempre está um pouquinho presente, mas antes ela me incapacitava, né? Eu, por exemplo, no meu ambiente laboral, no meu ambiente de trabalho, quem é paciente, quem frequenta aqui, quem conhece, por exemplo, não tem impressora na minha sala. Não tem impressora por quê? Para que eu possa levantar entre uma consulta, outra consulta, ir lá buscar o papel da receita e entregar para o paciente. Eu imprimo, vou lá, busco, entrego. Entendeu? O café tem aqui do meu lado, mas eu costumo levantar, ir lá buscar. Os meus pacientes, eu chamo eles lá na recepção, eu levanto, vou lá chamar. Ou seja, qual é a postura correta? É a próxima, é manter-se em movimento. Isso é muito, 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 muito importante. E são coisas que a gente pode modificar. Ou seja, eu tenho dor lombar. Eu devo fazer o quê? Ficar na cama o dia inteiro? Não! Tem que mexer. Né? Ou seja, a próxima é muito importante. Né? Sedentarismo não combina com dor lombar. Ou seja, tem dor lombar, deve praticar atividade física, né? Lógico, isso, buscar profissionais capacitados, né? Para te orientar e etc. Né? E essa dor lombar vem aumentando com o passar dos anos. Né? Tem estudos mostrando, que uma década para outra, por exemplo, que ele saiu de 4% na década de 90 para o ano 2006 para 10% da população. Estudo na sociedade brasileira aumentou 129%, ou seja, em 2002, 4,2% da população sofreu dor lombar, foi para 9,6%, isso em 2010, ou seja, ela vem aumentando. Será que ela vem aumentando por quê, né? Talvez ela venha aumentando exatamente por esses hábitos dessa sociedade moderna, de ficar parado, ficar na mesma posição, mantido o dia inteiro. Eu atendo um paciente e pergunto para ele, muitas vezes ele tem dor lombar. E eu já pergunto, você trabalha com o quê? Aí, geralmente, ou é uma atividade de carga e sobrecarga nessa coluna, que ele tem que ficar fletindo e rotando, fazendo rotação do corpo o dia inteiro, isso é um problema, ou ele trabalha o dia inteiro sentado, né? O fato dele trabalhar o dia inteiro sentado, ele está o dia inteiro sobrecarregando estruturas nessa coluna, por exemplo, os discos da coluna. Então, acaba que ele vai evoluindo com uma carga excessiva nessa região e evoluindo com dor lombar. Então, qual é a posição correta? É a próxima, né? A próxima posição. Posição correta é a próxima. Vou adotar. O que você vai adotar? A próxima, adorei. Qual a posição? Anotar? Eu pedi para anotar. Faz também agora, adorei. Vou roubar. Hã? O quê? Vou roubar. Essa frase, adorei. Nada. Achei maravilhosa. A posição correta? Próxima, adorei. De vez em quando o pessoal liga aqui, sei lá, jornal, sei lá, tá onde aí, eles procuram saber, doutor, eu quero fazer uma entrevista e eu quero que você me fale qual é a posição correta. Cara, eu particularmente, não tem, cara. A posição correta é o movimento, né? A posição correta é você estar modificando essa posição, estar mexendo, né? Aí o jornalista fala, é mesmo, Você não tem a posição, cara. Não tem. Da posição correta, da cadeira correta, do computador aqui, do teclado aqui, não sei. E eu acho que por aí que você falou, né? Tem muito.
Eu acho que tem muitos mitos, né, da dor lombar. Eu acho que esse da posição é um que é assim, muito prevalente. Tem muito mito da coluna fraca, né? E eu sempre falo para os pacientes, sua coluna é forte, sua coluna é muito forte, foi feita para isso, né? Que as pessoas acham, não posso fazer exercício de impacto, não posso forçar a minha coluna, eu tenho que ficar em repouso, né? Pelo É, contrário, deixa ela parada. pelo contrário, movimento é remédio à coluna, né? Você deve movimentar a sua coluna, você precisa movimentar a sua coluna. E outra é essa questão do sedentarismo, né? Que as pessoas se apoiam muito nisso, né? Que eu não posso porque eu tenho hernia de disco, que eu não posso porque eu tenho artrose. E pelo contrário, o exercício físico, ele melhora a saúde muscular, melhora a saúde articular, ele está associado à produção de endorfinas endógenas, então ele traz só benefício, bem-estar, né? Exercício é remédio também. Você falou uma parada aí? Não, pode continuar. Não, Depois eu falo. Não, não, pode continuar, desculpa. Eu tenho uma mania de ficar cortando os trem, né, mano? Eu não vou cortar, não. Desculpa. Você me chamou atenção a última vez, falou que eu sou meio. é só você querendo causar discórdia entre a gente na população. É mentira. Gosta de causar, ele gosta de causar. Vai, André, fala. É, porque você falou assim, você trouxe algo que é muito, muito importante. Kézia, minha querida, já vou falar sobre esse negócio aí, esse aí que você falou. Kézia trouxe uma pergunta, mas você pode clicar aqui no ponto de interrogação e fazer a pergunta, né? Porque aqui tem já algumas coisas, depois eu jogo para cá, que aí essa pergunta aí fica para todo mundo aparecendo, né? Vai identificar vocês, obviamente, né? Mas olha só, você falou assim, eu tenho hérnia de disco. Eu vou falar uma parada aqui Ai, que vai chocar a galera. Vai chocar, vai ser fogo. Porque é o seguinte, eu ia falar outra palavra, mas saiu fogo, vai ser fogo, mano. Porque é o seguinte, tem uns estudos que pegaram, deixa eu só ver quanto foi a população desse estudo, 358 indivíduos. Eu gosto de fazer a live, sempre deixo aqui alguma aula que eu já dei, para eu poder até nos direcionando, né? Para ter e também ter alguns dados mais, lógico, traduzindo esses dados para a população, que essa aqui é uma live, não é para profissional, é uma live para leigos, né? Para a população de modo geral, para traduzindo para cá. Então pegaram 358 pessoas. 358. Com uma idade média de 52 anos. E que tinha dor, que não tinha dor. Não, peraí, peguei outro estudo. Não, é isso mesmo. Que não tinha dor. E fizeram ressonância magnética de todo mundo. Né? E o que observou? Gente, eu peguei outro estudo aqui, peraí que eu vou voltar para o estudo correto. Não, agora sim eu estou com o estudo correto, que eu estava falando de um estudo, pensando num outro estudo e, pô, eu falei besteira. Deixa eu voltar aqui. Agora eu vou falando do estudo que eu queria, que lá era de outro negócio, era para falar de dores. De onde vem a dor? Se a dor é facetária, se ela é discogênica, se ela é de saco ilíaco. Não, não. Esse aqui é de outra coisa. Então pegaram aqui 800 pessoas e fizeram ressonância lombar. Nenhuma tinha dor, ninguém tinha dor. Ninguém tinha dor lombar. E o que eles observaram? Que o passar dos anos, ninguém tinha dor. Por exemplo, tinha hérnia de disco. Aos 80 anos, 43% da população tem hérnia de disco que não tem dor. Aos 20 anos de idade, 29% da população tem hérnia de disco, protrusão discal, e não tem dor. Aos 50 anos, 36% da população tem hérnia de disco e não tem dor. Ou seja, o achado na ressonância, o achado de imagem, não necessariamente ele tem correlação com a sua dor. Olha só isso aqui, artrose. Que aí a pessoa adora a palavra artrose, né? Aí eu tenho uma artrose. Falou, pô, tem artrose. Cara, você descobriu um mundo, né? Descobri o problema da galáxia, do meu corpo, agora é artrose, é o problema da minha vida, essa artrose. Mas eu te falo o seguinte, que aos 80 anos de idade, 83% dessa população examinada tem artrose na coluna e não tinha dor. Né? Ou seja, nós não devemos, de fato, necessariamente acreditar que a nossa dor ela está constatada no exame de imagem, né? Ou seja, eu vi uma hérnia, minha dor é da hérnia. Eu vi uma artrose, minha dor é da artrose. Eu vi uma produção de disco, minha dor é da produção de disco. Não é, não é. Existem métodos que logo a gente vai estar falando aqui para a gente fazer esse diagnóstico. Ele não necessariamente é determinado pelo exame de imagem, né? Não estou falando que o exame de imagem não é importante, nada disso. Estou querendo dizer que o exame de imagem ele é
uma palavra importante. Anota aí também. Ele é complementar. Ele complementa a história clínica, o exame físico, né? Ele nos direciona, ele não é determinante, né? Eu acho que era Mas, isso que eu queria falar. Fui lá buscar esse estudo. André, eu acho que isso é fundamental, porque isso é super comum. E o mais importante é o exame físico. Isso é assim que a gente tem que sair daqui. Se a gente conseguir entender isso, já valeu a live. Porque às vezes a pessoa é muito comum a pessoa ter uma dor lombar que é inespecífica, né? A gente chama uma dor lombar e ter uma hérnia de disco e a dor da pessoa não tem nada a ver com aquela hérnia de disco, né? No exame físico, na história. Então, assim, é muito fundamental isso, que a gente entenda que é pouca correlação. Quando eu disse, né? Como a gente fala na medicina, existe pouca correlação entre o achado de imagem e a causa da sua dor. Por isso que é tão importante que a gente procure profissionais que tenham experiência com o tratamento da dor. E às vezes é super comum a gente encontrar isso por aí, né? A pessoa, não, porque eu tenho 3 hérnias de disco na lombar e 5 na cervical, 10 na torácica. E por isso eu tenho dor. E às vezes não tem nada a ver com aquilo. Aquela hérnia tá ali quietinha, não tá comprimindo nada. Não tem nada a ver com a sua dor. Então, isso fala muito da importância de a gente procurar profissionais que sejam habilitados no tratamento da dor, para que a gente possa realmente interpretar aquele exame de imagem de forma correta. É super importante a gente ter o exame de imagem, como o André falou, mas ele é complementar. Ele serve mais, às vezes, para incluir outras coisas do que confirmar o diagnóstico. Na verdade, embora o exame físico e a anamnese sejam super importantes, né, para a gente descobrir a causa da sua dor lombar, o que, assim, se a gente tivesse que escolher alguma coisa para realmente ter uma importância ou uma acurácia diagnóstica específica, são realmente os bloqueios diagnósticos, né? Que é quando a gente vai lá no centro cirúrgico, guiado por ultrassonografia ou guiado por radioscopia, que é o aparelho de raio-x, e a gente anestesia aquela estrutura que a gente acha que é a causa da dor e ela some. Então, esse que é o bloqueio diagnóstico, né? Que a gente faz, que é a medicina intervencionista do corpo, e que o André arrasou. E que é como a gente realmente descobre se aquela estrutura que o exame de imagem mostra que está né, uma artrose, degeneração, que está sendo comprimida, e que tem a ver com o exame físico, né? É importante. Então, a gente tem um exame que fala a favor daquilo, tem história que fala a favor daquilo, tem imagem. Como que a gente vai saber se a sua dor é realmente daquela bloqueio? Então tá, como a Mariana está falando, presta atenção aqui. Presta atenção. Junta aqui comigo aqui. Olha só. Vou pegar aqui a coluna. Aqui nós temos uma coluna aqui, ó. Peguei a coluna de alguém aqui. Né? Observe que a coluna, olha só que legal. Isso aqui é uma agulha que eu já cravei em alguém. Isso aqui. Então, eu vou usá-la aqui como... Suja. Mentira, ele não. Você fala que crava em alguém, tá suja aí, a agulha cheia de sangue. Não, tá não. Não essa aqui é de demonstração, é uma agulha de demonstração. Tá? Uma agulha de demonstração. Olha só, aqui na coluna, o que nós temos aqui? Ó? A articulação que liga uma vértebra. Isso aqui são vértebras, ó. Isso aqui são vértebras. Né? São esses ossos aqui. São as vértebras. Tá? Então, se eu pego uma vértebra, esse osso aqui, ele se comunica com o osso de baixo. Na parte de trás da coluna, ele se comunica nesses pontos. Isso aqui é uma articulação, né? Então, quando você faz um exame de imagem e fala assim, tem uma artrose, tem um derrame articular, tem uma sinovite, tem qualquer trem assim, eles estão falando dessas articulações, de um lado e do outro. Elas são 2 de cada lado em cada nível. Cada nível quer dizer L5, L4, L3, L2 da lombar. Você vai subindo, né? Até chegar lá em cima na cervical. Beleza? Tá bom. Aí eu quero saber se a dor do paciente... Vocês lembraram ali? Vamos puxar aqui só fazer... É muito comum alteração de imagem e não tem dor. Beleza? Então eu tenho que fazer alguma coisa para descobrir a dor.
Tá? Aí eu pego um exame e uma história clínica, um exame físico, uma história clínica, um exame de imagem compatível com a dor facetária. Mas eu ainda tenho dúvida. E eu quero ter certeza se é a dor da faceta, que é isso aqui da articulação. Eu venho com a agulha, no raio-x, que eu vejo muito bem, e eu posiciono ou ela dentro da articulação ou bloqueando o nervo. Tá? Posso bloquear o nervo, porque o nervinho passa aqui. Mas vamos botar para ficar mais fácil de entender dentro da articulação. Ou botei ela dentro da articulação. Isso é um procedimento relativamente simples, lógico, tem efeitos, tem risco, tem um monte de coisa, mas assim, é relativamente simples, né? Com pessoas bem treinadas, poucos efeitos adversos, tá bom? Eu posiciono aqui dentro e eu jogo um anestésico aqui dentro. Eu jogo um anestésico. Pouquinho, um cadiquinho. Meio ml de anestésico. Imagina você anestesiar um dente. Ah, eu tenho aqui. Ah, tá doendo aqui. Qual dente que é? Não sei. Eu vou ali que anestesia um dente. Melhorou a sua dor? Não melhorou, tá doendo? Então anestesia outro. E agora? Agora melhorou. Anestesia uma articulação. Melhorou sua dor? Não. Anestesia outro. Melhorou sua dor? Melhorou. Opa, então a dor é aqui. Entende? Então o que é um bloqueio diagnóstico? É anestesiar uma estrutura e essa estrutura anestesiada eu vejo se a dor melhora ou não. Bem-vinda, boa noite. Entendeu? É isso aí. Isso é um bloqueio diagnóstico. E eu posso ter bloqueio diagnóstico onde? Em tudo. Basicamente, praticamente tudo. Articulação sacroiliaca, essa aqui, ó, entre o sacro, que é isso aqui, o ossinho da alegria, cóccix, o sacro. Então, entre o sacro e o ilíaco, que é esse osso aqui da asa, né? Então, essa sacroiliaca também dá muita dor. Beleza, mas vamos para outro assunto. É isso aí, eu queria só mostrar o bloqueio diagnóstico. Pode pensar assim, mas por que isso é importante, André? Isso é importante porque só saber o lugar que é realmente a sua dor, se sua dor vem realmente daquela estrutura, a gente consegue ainda que dure um tempo a mais. Então, É o seu áudio, para mim, ele corta tudo, mas eu tô aqui balançando a cabeça fingindo que eu tô entendendo. Mas ele tá cortando tudo, assim. Será Mas que ele nós tá vamos cortando? fazendo. Quem me fala? Eu acho que tá. Eu vou botar uma questão aqui que mandaram. Quem quiser, é só clicar ali na interrogação e deixar a pergunta. Essa pergunta eu estou compartilhando aqui, da Ana Sali. Ana Sali. Faço atividade física regular, mas sinto com muita frequência dor, como se nos encaixes da vértebra. Né? Áudio ruim, né? Como lidar com isso? Né? Tá cortando. Aí, tá cortando. Eu falei que tá cortando. Eu pensei que era só eu, mas não. Tá cortando. E todo mundo falando que tá cortando. Tá cortando mesmo. A internet da doutora tá ruim. Internet ruim, né? Eu fui pro 4G. Se eu for pro Wi-Fi tem que melhor. investir um pouco na internet. Vamos fazer live. Vamos fazer live. E não tem internet. Como é que faz live? Né? Saiu. Eu acho que ela ficou meio baba. Mas tá bom, vamos lá. Deixa eu explicar isso aqui. Eu vou esperar a doutora, mas eu acho que aqui dá pra gente bater um papo com isso aqui. Olha só. Nós temos várias causas de dores lombares. Dentro das causas de dores lombares, nós temos causa mecânica, neurogênica, outras condições mecânicas, como um câncer, que são mais raros, né? Deixa eu aceitá-la aqui de novo, né? E outras, como uma dor visceral, né? Aceitei já, Mariana. Aceitei. Outras viscerais, né? Outras como fibromialgia, né? Também pode ser uma causa de dor lombar. Mas das causas mais comuns de dor lombar são as dores mecânicas. Dor mecânica comum. Dor lombar mecânica comum. Dor lombar inespecífica. Ou dor idiopática, eles chamam assim. Ou seja, sem uma causa específica. Isso faz pensar muito, Ana Sali, Ana, faz pensar muito que talvez uma das condições que esteja envolvida são, por exemplo, os ligamentos, são as questões musculares. O que é ligamento? Vou pegar a coluna aqui de novo. Não, meu objetivo agora não é mostrar nada da coluna, mas só para entender. Esse osso se conecta com esse osso, se conecta com esse osso aqui, ó. Esse osso conecta com esse osso. Porque aqui tem um ligamento, é uma estrutura fibrosa que segura essa coluna, mantém ela estável, tá? Então, se uma das possibilidades, se essa coluna tem algum grau de instabilidade, não precisa ser instabilidade grotesca, não. Uma instabilidade leve. Isso pode ser uma causa de dor. André, como resolver instabilidade? Tá?
Uma delas, atividade física, como você faz, fortalecimento, prancha, etc. Quando o educador físico te orienta, o fisioterapeuta te orienta, etc. Outra coisa, intervenção médica que a gente pode fazer para melhorar um pouco a estabilidade. É algo que não é objetivo daqui da live de hoje, mas vocês podem pesquisar um pouco, inclusive tem algum post no Instagram, ou tem conteúdo na internet e tal, chama-se proloterapia, que a gente vai nessas ênteses, nesses ligamentos, que é nessas estruturas que mantêm sua coluna sustentada para fortalecer, né? Então, você consegue dar um grau de estabilidade para a coluna por meio, por exemplo, de uma intervenção médica chamada proloterapia, tá? Mas você faz atividade física regular e sente dor. Agora, a questão é outra ainda. Imagine-se se não fizesse atividade física. Fosse inativa, com certeza seria bem pior, tá? Quer dizer, com certeza, eu não gosto de falar certeza na medicina, mas assim, há uma grande chance dela ser pior, até porque sua saúde como todo é piorando, né? Como lidar? Depois a Mariana vai abordar a sua questão, é buscar ajuda, buscar tratamento, né? Buscar profissionais da área da saúde que trabalham em manejo com dor crônica. Eu diria, era muito pior. É isso mesmo, porque a atividade física modula a dor. A atividade física faz você liberar um tanto de hormônio, de neurotransmissor, que isso tem tudo, que é um estopado de comunicação entre as células, que faz o seu cérebro, tipo, pô, sentir menos dor. Dá um prazer depois que faz, né? Libera a substância endógena que dá prazer. E isso faz você sentir menos dor, né? Então, a atividade física é muito, muito, muito importante, né? Então, por isso que a atividade física é imprescindível. Mas pode-se melhorar ainda mais, né? Aí nós vamos ter um físico para te ensinar os exercícios que você deve praticar, junto com o educador físico, o médico, que às vezes pode ser uma dor facetária, não necessariamente ser o que eu estou falando aqui, existem muitas causas, mas estou dando exemplos, tá? Não te examinei, não conheço, mas estou dando exemplo. Pode ser uma dor de faceta, pode ser uma dor do disco. O disco é um amortecedor da coluna, né? Como abordar? Também aí tem intervenções, radiofrequência, né? Vou deixar a Mariana abordar um pouquinho a sua questão. Não, você foi brilhante, André. Eu acho que o fundamental é a gente ter um diagnóstico, né? Então, é fundamental que se procure um profissional que possa examinar, que possa avaliar a sua história, para a gente saber de onde vem essa dor e daí sim pensar em abordagens terapêuticas, como o André muito bem comentou. E sempre levando isso em consideração, né? É fundamental o exercício físico. E você está indo super bem. Se for algo que te incomode, realmente procure, né, um atendimento especializado para que a gente possa definir melhor a conduta. Mas acho que o André respondeu. Eu tenho hoje uma tendência a pensar nesse perfil. Lógico, eu não estou aqui para determinar, aqui é uma live, é um bate-papo, é só para fins informativos, né? Não quer dizer que exatamente seria isso, mas hoje eu tenho feito bastante essas proloterapias nessas instabilidades com bons resultados, né? Mas tem que passar, sim, por um exame físico, né? Primeiro, Muitas vezes por um bloqueio diagnóstico, né? Não é simplesmente sair. Isso quer dizer que funciona com você. o Quero que é deixar legal isso claro. é ter opções, né, André? Oi? O legal é saber que tem opções, né? Tem muitas opções terapêuticas, tem muita Tem coisa muitas opções. Tem. Cara, falar com você hoje, doutora Mariana, esse trem seu tá falhando um tanto. Gente, eu não Mas sei um tanto. se já faz. A semana passada que você fez um gato aqui na Relive, você conseguiu usar a sua internet. Hoje que você está usando na sua casa, porque talvez, sei lá, você fez o combo mais baratinho, a internetzinha michuruca, aí tá esse trem. Trem. Será? Não, Deus eu me tô... livre. Não consigo trabalhar desse jeito, não. Tá parecendo internet de manhã. Obrigado pela pergunta. Você é terrível. Tá, sou nada. Hum, Eu então acho que tá. é porque eu falar, será que Não tô ouvindo você, Mariana. é possível que você não tá ouvindo? Você tá falando sério? Não, tô falando sério, tá péssimo mesmo. Então tá. Causas de dores lombares. Causa de dor lombar. Eu vou seguir aqui na causa de dor lombar, enquanto a doutora Mariana ali, ela tá falhando, né? Causa de dor lombar. Já tá Toda dor legal. lombar.
Não, pera aí, continua aqui. Continua. Causas de dor lombar, por favor, por favor. Causas de dores lombares. Quais são as causas, Mariana, de dores lombares? Por favor, passa pra gente algumas principais causas de dor lombar. Então, a gente tem muitas causas de dor lombar, né? Como o André falou, a gente tem muitas articulações, a gente tem vários nervos, a gente tem ligamentos, a gente tem fáscia, tem músculos. Então, tudo isso são causas de dores lombares. Mas 85% da causa de dor lombar é de causa inespecífica. Ou seja, não tem uma causa definida. É legal a gente saber. Então, a dor lombar hoje, né? Os conceitos mais modernos dessa dor lombar seria a dor lombar classificada como dor nociplástica, que é uma alteração do processamento da dor, como a fibromialgia, a enxaqueca. Peraí. A gente tem que falar para esse povo entender. Dor nociplástica, processamento de dor. Quando fala assim, eu penso computador. Processamento, para mim é computador. Para o pessoal entender, para o povo entender, Mariana. Para o povo entender. Tem que falar para o povo entender. O que é isso? Dias de dor. Então, é como se a pessoa sentisse uma dor, o processamento da dor dessa pessoa é bagunçado. Então, é como se ela sentisse mais dor e ela modulasse mal a dor. Então, a gente modula a nossa dor, né, André? Então, assim, a gente sente, a gente tem um input de dor. Então, a gente tem a forma como a gente processa aquela dor quando a gente recebe. E quando a gente recebe essa dor, a gente mesmo modula. Então, a gente mesmo, nosso corpo mesmo, diminui essa dor, produz substâncias analgésicas para melhorar essa dor. Então, essa pessoa que tem essa alteração, ela recebe mais dor, ela sente mais essa dor e ela modula mal a dor também. Então, uma alteração do processamento, de como a pessoa processa a dor. Isso é o que acontece na fibromialgia, isso é o que acontece na pessoa com enxaqueca. Então, o mais comum hoje é a gente ter esse tipo de dor, que é a dor lombar inespecífica, que é, hoje, mais modernamente, a gente já entende como se fosse uma dor do tipo nociplástica, que é essa alteração do processamento. Esses nomes difíceis que a Mariana está dizendo é o seguinte, eu vou me meter aqui. Modular, assim, imagina o seguinte, eu quero pegar um som, vem uns negócios na cabeça que eu vou falando. Eu pego um som, eu quero deixar esse som mais grave, então eu vou modular ele para grave. Então, isso é modular. Você vai... E o nosso cérebro tem a capacidade de pegar os estímulos e adequá-los. Quando você tem um processo crônico, você deixa esse estímulo, ele pira. Tipo, pô, um estímulo que era para ser só um toquezinho na mão, acaba sendo, caraca, pô, caiu um peso na mão, caiu um quilo, bateu um treco de 1 quilo na mão. Então ele perde essa capacidade de falar assim, de adequar, ó, esse estímulo foi só um apertinho, isso aí não é agressivo. Ele perde essa capacidade. Quanto mais tempo de dor você tem, você vai perdendo isso, né? Então, esse modular é isso. E lembre-se o seguinte, esse processamento, o nosso cérebro é como se fosse um computador aqui. Então, ele fala assim, pô, olha só, tá vindo um estímulo lá da mão, né? E, opa, esse estímulo é agressivo. Então, aqui que é onde processa os estímulos de dor. Lógico que tem uma via que passa pela coluna, que vai lá para o cérebro e tal. E nessas vias é onde ocorrem essas modulações, essas coisas, né? E isso, então, pô, se vai no cérebro, então tem tudo a ver com um monte de coisa. Tem a ver, por exemplo, com as emoções, tem a ver com as atividades físicas. Ah, eu tô nervoso, briguei com o marido, né? Meu filho tá dormindo, acordou no meio da live chorando. Meu filho de 5 meses. Cara, me estressou, minha dor lombar aconteceu. Então tem essa correlação. Porque quando você está passando por um processo de estresse, um processo que modifica a sua estrutura de neural, isso pode alterar essa modulação da dor. Não, isso tem tudo a ver com o que você falou, né, André? Eu acho super importante, né? Eu sempre falo isso. Porque as vias da dor e as vias da emoção, elas são interligadas. Então, assim, não tem como uma pessoa que tem dor crônica, ela não ser mais triste, mais ansiosa, ou o estado emocional não influenciar diretamente na dor da pessoa. Isso é anatômico, isso é, né? Isso são Eu as vou vias. mostrar um slide aqui de uma aula minha de lombalgia, só para a gente estar falando aqui de causas de dor lombar. Deixa eu ver se eu consigo colocar esse slide na tela. A Mariana, aqui, as aparências enganam. Essa,
que essa enfermeira Tayana. Ela pensa que é uma coisa e, na realidade, quando ela vai ver, é outra coisa, né? É o cabo da vassoura, não tem nada a ver com o paciente ali. Pois bem, cadê o negócio aqui? Sumiu. Oh, meu Deus. Deixa eu voltar para mim aqui, que eu tenho que achar o slide de novo. É para falar das principais causas de dor lombar. Mariana, Então, você... dor lombar, vou falar de dor lombar que tem causas, né, específicas. A gente vai falar de dor facetária, que são aquelas articulações que o André falou. A gente vai falar de dor discogênica, que são esses discos que estão entre as vértebras, que funcionam como amortecimento. A gente vai falar de dor sacroiliaca, que é essa articulação desse ossão que a gente tem na bacia com a coluna. A gente vai falar de dor, aí se a gente falar aquela dor que corre para a perna, né, aí já é outra coisa, né? A gente está falando de catalgia, não está falando de dor lombar. A gente tem os músculos na nossa coluna lombar, que também estão muito associados à dor, que é a dor miofacial, né? Pode ter dor miofacial profunda. A gente vai falar desses ligamentos também que a gente tem na coluna. Então, essas são as principais causas de dor lombar. E a gente vai atuar nelas de forma diferente, né? Dependendo da causa. Que a gente pode fazer a gente pode ir para uma abordagem, né? Quando a gente pensa mais em nervos, né? De medicina intervencionista da dor, que são aqueles bloqueios, depois radiofrequência. Ou quando a gente pensa mais em ligamentos, né? Plano muscular, de face, a gente pode ir para a medicina regenerativa. Uhum. Então, Essa é uma pergunta que eu queria responder. Pode continuar, Mariana. Então, depende da causa da dor lombar para a gente pensar. Vamos falar de tratamento, Mariana. Vamos falar de tratamento? Fala de tratamento pra gente. Então, quando a gente pensa em lombalgia, o principal fator para a gente pensar em tratamento é a gente definir de onde vem a sua dor lombar. Então, para isso, a gente precisa de uma anamnese, né, que é a conversa com o paciente, a história do paciente. E a gente precisa de um exame físico adequado e exames complementares, né, para a gente definir o nosso diagnóstico. Depois, a gente, obrigatoriamente, a gente tem uma abordagem que ela é multidisciplinar. Então, a gente precisa passar pelo fisioterapeuta, a gente precisa discutir esse aspecto emocional associado à dor, então a gente precisa do acompanhamento de um psicólogo. A gente precisa abordar essa questão nutricional, que tem tudo a ver também com a dor lombar, essa questão da obesidade, da síndrome metabólica, a questão dos nutracêuticos, das vitaminas. Isso é muito legal, né, André? Porque tem muitas hipovitaminoses que estão associadas a dores, né? Então, a gente tem que falar disso, de oligoelementos, de vitaminas. Então, isso é super importante, o aspecto nutricional. Esse aspecto do movimento, né, que a gente está falando aqui, é super importante também. O sedentarismo é super associado a... E medicamentos a gente vai usar, naturalmente, para a gente modular essa dor. A gente vai usar medicamentos para dor mesmo. São os medicamentos analgésicos. E a gente vai usar para modular essa questão cerebral que a gente tem agora, dessa alteração do processamento da dor e os procedimentos intervencionistas. E a gente vai definir o procedimento de acordo com a causa da dor lombar. Medicamentos. Me perguntaram se utiliza antidepressivo para tratar dor lombar. Utiliza. Nós utilizamos principalmente duas classes de medicamentos para modular essa questão, que é antidepressivo e anticonvulsivantes. Isso é muito legal que você falou, André, porque às vezes a pessoa pensa assim, nossa, todo mundo já fala que essa dor é da minha cabeça. Aí eu vou no médico, o médico prescreve um antidepressivo. Certeza que essa dor é da minha cabeça. Então, assim, na verdade, a gente usa antidepressivo, mas não tem nada a ver com a depressão. Tem a ver com isso que o André falou, porque essa modulação da dor, esse processamento da dor, ele envolve alguns sinais, né? E esses sinais são dados por alguns neurotransmissores, algumas substâncias que a gente produz no nosso organismo, nos nossos nervos, nessa transmissão da dor, que é principalmente serotonina, noradrenalina. Tem outros mediadores, né? Glutamina, enfim, vários mediadores, várias substâncias. E a gente consegue trabalhar esses mediadores através dos antidepressivos e dos anticonvulsivantes. Então, nada tem a ver com a depressão, com a convulsão. A gente só está tentando modular esses neurotransmissores, que são esses sinais, né? É a forma como os nervos se comunicam. Eles se comunicam através dessa substância e a gente tenta atuar nessa tratamento da... Entendi. Mas o que a gente pode pensar nesse tratamento? Pode entrar com físio, atividade física, a gente falou, né? Então, eu vou resumir, se você me permitir.
Eu acho que Olha a os elementos. cultura, né? Hoje você deu umas agulhadas aqui na cabeça dos outros aqui, que eu falei, eita, nós. Essa menina deu uma agulhada aqui no centro da cabeça de umas pessoas aqui hoje, que a dor sumiu. Vocês têm maluca, velho. Vai entender. Tava sentindo dor. Passa ali na Mariana ali, ela vai. Pá! E aí, como é que tá? Tá sem dor. Não sei se ela tá sem dor por medo de tomar mais agulhada. Tem isso também, né? É melhor falar que tá sem dor se não toma mais agulhada, né? Eu É, falei, tome a dor no quadril porque você tá concentrando na dor na cabeça da agulhada. Mentira, gente, né? é. Mas Ó, Dia Internacional do Lúpus hoje. a acupuntura trabalha exatamente nisso, sabia, André? Nessa questão dessa modulação que a gente está fazendo. A acupuntura trabalha tanto na sensibilização periférica, que é essa sensibilização dos nervos, né? Que é da recepção da dor. E ela trabalha também na neuromodulação central, que são essa questão que a gente estava falando aqui. Foi mesmo, Kézia. É, A Kézia que estava aqui hoje, ela que tomou a injeção no meio do centro da nuca aí, que a dor sumiu. Pá! Tem mas, maluco, Kézia. Você vê que o trem funciona. Eu acho que foi medo, né, Kézia, de eu não tomar mais. Falou assim, passou. Se não passou, eu ia tomar outro. Aí passou. mas a acupuntura Brincadeira. é legal, Muita porque ela faz ciência. essa neuromodulação, tanto periférica quanto central. Então, ela atua nos dois mecanismos. É muito legal. Tem um resultado super bom. Então, de cara, para a gente já ir finalizando aqui, dor lombar, ela é multifatorial. Se ela é multifatorial, quer dizer o seguinte: são vários os fatores que contribuem para a existência dessa dor. Se ela é multifatorial, nós temos que tratar quem? A dor? Também. Mas tem que tratar o indivíduo, o paciente. Entender ele como um todo. Tá virando até clichê as pessoas falarem isso. Eu sei, Kézia, estou brincando. Virando até clichê das pessoas falarem isso, que tem que tratar o paciente como um todo. Ninguém trata muita coisa como um todo, mas de fato tem que ser, né? Tem que entender. Aqui na clínica, por exemplo, a gente utiliza muito uma avaliação por meio de alguns questionários, né? A gente tem uma pré-consulta com a enfermeira. Depois da pré-consulta, antes da pré-consulta, ele aplica um questionário. Esse questionário é um SF-36, o SF-36, que ele serve para identificar ou para nos dar uma noção de como está esse paciente todo. A saúde mental, a saúde física, a disposição, a vitalidade, né, que é a disposição, a dor. Então você começa a ver esse paciente como um todo. Quando você começa a ver esse paciente como um todo, você começa a identificar com o próprio paciente, batendo papo, quais são os fatores que agravam a dor dele. E ele começa a identificar, realmente, não, quando eu fiquei estressado, minha dor piora. Opa, que você ficou estressado por quê? Não, porque meu filho, sei lá o quê. Opa, peraí, seu filho não vai deixar de existir. Então nós temos que pensar o seguinte: como esses fatores eles vão continuar existindo, mas eles não vão interferir na minha vida, né? De nos dar essa carga de estresse, né? Vocês não tem um remédio que toma e tira o marido enjoado. Não tem um remédio que toma e acaba com o chefe do seu patrão. Não tem um remédio que toma e some com o filho com seus problemas dele. Não tem remédio, não tem medicamento, né? Remédios são outras coisas, né? Remédio é mudança do comportamento em relação a isso, mudança de como você significa isso na sua vida, né? O tratamento, isso aqui é importante, ele é necessariamente multidisciplinar. Ele exige uma equipe. Quando o paciente está tomando somente medicamento, ele chega para mim e fala assim, minha dor melhorou uns 40%, 50%, eu quero que ela melhore, eu quero que você me dê outro medicamento. Opa, peraí. Mas você está fazendo a sua parte? Você está indo nesses profissionais? Não? Ou primeiro vá. Porque se você não for, nós vamos estar enxugando o gelo. Nós vamos estabilizar nosso resultado aqui. Porque precisa. São os pilares, o que sustenta esse tratamento, né? E é isso, eu acho que o caminho é esse, é o que nós estamos fazendo aqui, educar a sociedade, educar a população para que ela entenda, para que nós entendemos que não é somente devido a uma... Pode até ser, mas de um modo geral não é, entendeu? A exceção é, de um modo geral as coisas são muito mais complexas do que uma artrose, do que um disco, do que uma faceta, do que uma sacroiliaca. Eu acho que isso que você falou é fundamental, sabe, André? Eu sempre falo isso para meus pacientes.
que assim, o paciente precisa assumir o protagonismo no tratamento dele, sabe? Ele precisa realmente pegar as rédeas do tratamento dele, assumir aquele tratamento dele e realmente fazer essa mudança de estilo de vida. Porque senão a gente não consegue tratar o paciente, infelizmente. Ainda não existe essa pílula mágica, né? Essa solução fácil de pegar, tomar um remédio e acabar a dor. Como você mesmo sabe, que você é um paciente de dor crônica, é uma luta contínua, né? A gente vê melhora, a gente vê um ganho de qualidade de vida, mas infelizmente pílula mágica, tratamento rápido, a gente ainda não tem. Vou dar uma de coach aqui agora. Afinal, quem é formado em coach é o C, mas eu vou dar uma de coach aqui agora. Parece ser muito difícil isso tudo, né? Parece ser muito difícil quem tem uma inatividade física sair praticando atividade física. Parece ser muito difícil quem tem um problema um relacionamento agressivo, um relacionamento, como é que fala? É um relacionamento tóxico e fazer com que isso suma. Parece ser muito, muito difícil você mudar a sua alimentação. Realmente não é tão fácil. Mas, por isso que eu acho que nós temos que traçar com muita clareza o nosso propósito, o nosso objetivo. Meu objetivo é que no final do ano, meu objetivo maior, minha prioridade é que eu consiga brincar com meu neto, é que eu consiga ir à praia, é que eu consiga, sabe, ter uma vida social, sair com os amigos, qual é seu propósito? Qual é seu objetivo? Nisso, nós vamos traçar algumas metas, e as metas elas são pequenas. Eu tenho um paciente que fala assim, poxa, eu não saio do meu quarto. Eu tenho um paciente assim, que eu não tinha, ele está melhor. Eu não saio do meu quarto há meses, né? Ou seja, o máximo que eu fico na minha cama o dia inteiro. Como é que você vem falar comigo, André, que eu tenho que fazer atividade física? Você tá brincando comigo. Não, não estou. Aí qual foi a conversa? Você não vai sair praticando atividade física. Você vai até a cozinha. Foi à cozinha, tá bem? Vai até o portão. Foi até o portão, tá bem? Vai até a esquina e volta. Foi até a esquina, tá bem? Dá uma volta no quarteirão. Ou seja, é gradativo, né? É devagar. Ou seja, você não vai conseguir do dia para a noite sair praticando atividade física. Porque quando fala assim, você tem que praticar atividade física, as pessoas pensam que ela tem que ir para academia sair puxando um monte de peso. Não é assim. Né? Não é assim nem para quem não tem dor. Quanto mais para quem tem dor. Então, para quem tem dor, o negócio é mais devagar. Né? Então, você vai traçando pequenas metinhas. Quem vai te ajudar nisso? São os profissionais. Para isso que eles existem. Para te dar esse suporte, essa assessoria. Né? É isso, Mariana? Eu acho que isso que você falou é super importante também, sabe, André? Porque isso é muito comum, né? A pessoa sai e fala assim, vou praticar atividade física e vai e se matricula num circuito na praia, né? Vai e sai Pô, correndo. chega aqui todo estrupiado. E daí piora mesmo, né, gente? Assim, lógico. Então, assim, você tem que sempre começar abaixo da sua capacidade e subindo lentamente e sempre com orientação profissional, né? Isso que o André falou é fundamental, porque a gente não está falando aqui de correr maratonas, a gente está falando realmente de um passinho para saber disso, que o trabalho, a gente está aqui para orientar, mas o trabalho é 70% seu. Você tem que assumir as rédeas do seu tratamento, tem que realmente ter muita garra, muita disposição, muita determinação, né, para realmente conseguir seguir em frente. Ó, ela Eu vem. tô rindo. Não é sacanagem, não. Não vou falar nada de ir ao banheiro hoje, nada disso, né? Falar de outra coisa. É porque você falou um negócio aí que tem uns pacientes que não voltam aqui no meu consultório mesmo. Tem uns que chega aqui e eles falam assim, eu tenho dor, toma aí o que eu tomo, eu quero saber o que eu vou tomar, né? Aí eu Não, começo a conversar e dividir com ele. Veja, olha só, a parada é a seguinte, você está me contratando só para fazer a administração do seu tratamento. A negócio, a trozoba é sua, né? Eu vou te auxiliar, nós vamos para esse caminho, para aquele caminho, esse caminho é melhor, esse caminho é pior, né? Eu vou fazer ou não vou fazer, aí é questão sua. O seu resultado vai ser comprometido. É a mesma coisa você ir no médico, ir ao médico e contratar um administrador de empresa, eu costumo dizer que é muito similar. Você investiu no melhor administrador de empresa para sua empresa, sei lá, para sua vida. Aqui o médico você usa para sua vida, para sua saúde, e o administrador de empresa você usa para sua empresa. Aí o cara chega lá e fala assim, peraí, nós temos que fazer um treinamento aqui, nós temos que contratar aqui, nós temos que demitir aqui, nós temos que botar um curso para essa galera aqui. Aí você fala assim, não vou fazer isso não. Você tem que começar, o seu contador tem que...
Se você não faz, o resultado dele não vai ser atingido, né? É a mesma coisa, o médico, você chega nele, pô, ó, o caminho é esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Aí você fala assim, não vou fazer, não vou fazer, não vou fazer, não vou fazer. Aí o seu resultado vai ser aquilo ali, pequitinho. Se você fizer, você tem uma chance maior de sucesso. Hã? Não, e eu acho muito legal isso, André, porque assim, para doença crônica não tem resultado mágico, né? Aí a pessoa quer para dor crônica chegar e, tipo assim, achar que você vai tomar um remédio e vai melhorar. Você ficou 30 anos com aquela dor, 20 anos com aquela dor. E vai tomar um remédio e vai melhorar? Assim, não existe isso, né, gente? Não existe. E assim, se alguém te falou que existe, fuja, porque assim, não é por aí. É um tratamento. Eu costumo dizer que é uma jornada. É uma Já não. jornada. A gente tem ganho de qualidade de vida, a gente tem melhora, a gente, né, tem pacientes aí que ficam ótimos, mas é uma jornada. Para sempre vai ficar convivendo ali, indo e voltando, e melhorando, e seguindo. Mas é uma jornada. Aqui, as pessoas me perguntam sobre sono, eu estou passando os slides aqui, vendo uns negocinhos aqui que é mais interessante. Aqui. Sono tem correlação com a dor? Olha só esse slide aqui, que legal. Quantas horas eu tenho que dormir por dia? Isso aqui é retirado de um estudo, tá? Não é coisa da minha cabeça, não. Ah, deve inventou isso. Não, peguei no estudo. Ah, peguei isso aqui, tirei de um estudo, não tirei da minha cabeça. Qual é a quantidade de sono ideal? Olha só, nessa parte do sono, quem dorme fica na cama o dia inteiro, ó, tende a ter mais dor. Quem dorme cadiquinho, quase nada, tende a ter mais dor. Qual é a quantidade de sono adequada? Ele pergunta quantas horas tem que dormir? É isso aqui, ó, de 6 a 8. Ó. Teoricamente, aqui, na maior parte da população, é onde a gente vai ter menos dor. Aqui, teoricamente, é o que nós vamos buscar. Né? Lógico que isso é variado, né? Isso não é... mas isso é para ter um parâmetro para responder aquelas pessoas quantas horas tem que dormir por dia. Não é isso? Aí, doutor André, brilhou. 8 horas, já deu 8 horas da noite. Eu tenho filho para olhar. É um prazer estar aqui com você, viu, doutora Mariana, e com essa galera toda muito legal, né? Ó, a doutora Carla Gasparini está entrando aí. Você conhece a doutora Carla? Ah, conheço muito, maravilhosa. Minha amiga. Entrou aí, doutora Carla. Manda lá as crianças Tá para ela. acabando, André. Hã? Doutora Acabou Carla, já. doutora maravilhosa. Ela foi das pessoas que fez dor antes de mim e me deu o caminho. Falou assim, você vai por ali, você liga para a Gabriela, o telefone está aqui. Aí foi quando eu fui para lá, né? A Jéssica entrou aqui por último, aqui, só para dar um kkkk. Você pensa que eu não estou de olho assim não, né, dona Jéssica? Você entrou aqui no final da live, aí você vê um kkkk. Mas, pô, atente a participar, viu? Um prazer tê-la aqui também, tá? Que Deus abençoe sua vida. Então é isso aí, doutora Mariana. Doutor André, muito Passa a obrigada. régua. Muito obrigada, doutor André, muito obrigada a todo mundo, a participação de todo mundo. A gente fica muito feliz de ver vocês interagirem com vocês, responder a dúvida de vocês. E eu e o doutor André vamos estar aqui todas as segundas-feiras, às 19 horas, conversando com vocês, nosso programa Relívio. Vamos para cima. Igual fantástico. Aqui. Depois de um dia inteiro sentado nessa cadeira aqui, mentira, eu levanto. Aí vem aqui. E ela escolheu o dia ainda. Ela escolheu o dia. Falou assim, eu quero segunda-feira. Eu falei, mas segunda eu tenho o dia inteiro, o problema é seu. Eu quero segunda-feira, às 7 horas. Eu falei, tá bom. O que é? Cortou de novo. Não, você vai fazer live daqui, porque a sua internet você tem que pagar. Aí que a sua internet... Deus me livre. Ó, um beijo. Um beijo para todo mundo. Obrigado. Beijo, Mariana. Boa semana para todo mundo, viu? Deus abençoe.